Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Falamos semanas atrás sobre a perseguição aos cristãos na Nigéria e na ocasião a queixa era sobre o desprezo da mídia nacional e internacional com o assunto, sobre esse assunto. Entretanto, a notícia parece ter rompido a barreira da indiferença, pelo menos aqui na internet, na mídia alternativa, após uma manifestação do presidente Trump sobre esse assunto. Lembrando que desde aquele dia do primeiro vídeo onde comentei sobre este tema até hoje, a violência continuou, com mais vítimas do Boko Haram e das milícias Fulani, ambas adeptas do Islã. Donald Trump falou claramente sobre uma intervenção militar no país caso o governo nigeriano atual não faça algo para impedir o genocídio. Talvez este seja o motivo pelo fato dos jornais estarem falando sobre isso muito mais para criticar o presidente americano do que para repudiar a atitude das organizações terroristas. A questão principal é que as populações cristãs na Nigéria estão sendo dizimadas e pior do que não fazer nada, nenhuma crítica oficial, nenhuma advertência formal, nenhuma sanção. Há alguns países que estão fazendo acordos comerciais e militares com o governo nigeriano, como se nada estivesse acontecendo. A hipocrisia é que falam, esses mesmos que fazem os acordos, falam de boicote quando uma empresa não tem um processo de produção sustentável no uso de embalagens, ou quando terras são utilizadas para pastagem de animais, mas fecham os olhos por interesses ideológicos quando são apenas vidas humanas, não alinhadas ideologicamente, que estão em jogo. Bem, o que isso tem a ver com cristianismo? Os amantes da verdade e da justiça devem ser os cristãos. E este assunto deve ser exposto e esquadrinhado para trazer à luz as incoerências daqueles que deixam este tipo de assunto no canto e o trocam por causas fictícias que não têm nenhum amparo na realidade, como as agendas de esquerda e agendas woke. Ambas estão destruindo a igreja por dentro, deturpando doutrinas. Basta ver o que a teologia da libertação fez até hoje. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Então são duas reportagens. A primeira, ambas são do persecution.org, né? E são sobre esse tema que está sendo falado agora com um pouco mais de frequência, talvez pela insistência de muitos canais falando a respeito disso, né? Que é a questão da perseguição a cristãos na Nigéria. Saiu esta matéria no persecution.org falando que Trump emite alerta enquanto 17 cristãos são mortos em ataques Fulani na fronteira Platô Kaduna. Fulani é um dos grupos que perseguem lá os cristãos, né? Saiu o Boko Haram e o Fulani, né? Que nós já vimos num vídeo nosso anterior. E essa matéria do dia 3 de novembro, recentíssima, né? E diz então, tem uma foto aqui, né, dos guerrilheiros lá dos Fulani, armados aí, chegando, atirando. É metralhadora, isso não é revolvinho de 38, não. É metralhadora, olha só. E a matéria fala: horas depois que o presidente Donald Trump anunciou que a Nigéria havia sido designada como país de preocupação particular, que é o significado da sigla CPC, País de Preocupação Particular, por violações contínuas da liberdade religiosa, pelo menos 17 cristãos foram mortos em ataques coordenados durante a noite
por supostas milícias islâmicas Fulani na fronteira Platô Kaduna. Em um post inflamado nas redes sociais, Trump alertou que os Estados Unidos podem interromper toda a ajuda e tomar medidas diretas se o governo nigeriano não conseguir impedir o que ele descreveu como atrocidades horríveis contra os cristãos. Aspas. Se o governo nigeriano continuar a permitir o assassinato de cristãos, os Estados Unidos interromperão imediatamente toda ajuda e assistência à Nigéria e podem muito bem entrar naquele país agora desonrado, armas em punho, para acabar completamente com os terroristas islâmicos que estão cometendo essas atrocidades horríveis, fecha aspas, escreveu Trump. Aspas para ele de novo, estou instruindo o nosso departamento de guerra a se preparar para uma possível ação. Se atacarmos, será rápido, cruel e doce, assim como os bandidos terroristas atacam nossos queridos cristãos. Aviso, é melhor o governo nigeriano agir rápido. Fecha aspas para ele. Os ataques aos quais ele se referiu ocorreram na noite de sexta-feira, 31 de outubro, em duas comunidades vizinhas. Kiwi, um assentamento agrícola na área do governo local de Rion, no estado de Platô, e Damacaçua, uma cidade fronteiriça que liga os estados de Platô e Kaduna. Ambas as áreas ficam ao longo de um corredor volátil que testemunhou repetidas violências comunitárias na última década. Um detalhe só, um parênteses aqui, é que os cristãos são predominantemente agricultores e os islâmicos são predominantemente pastores de rebanhos. Muitos desses ataques, o pretexto por trás é a questão da terra para a utilização, porque os agricultores estão utilizando a terra para plantação e os islâmicos querem aquela terra para alimentação do seu gado, né? Mas na realidade isso é apenas uma justificativa para ataque com um matiz religioso. É isso que está acontecendo. E continua. Moradores da vila de Kiwi, localizada a cerca de 20 milhas a sudoeste de Jos, capital do estado de Platô, relataram que homens armados que se acredita serem pastores Fulani cercaram a comunidade pouco antes da meia-noite. De acordo com os sobreviventes, os atiradores abriram fogo esporadicamente visando casas nos arredores antes de se dirigirem ao centro da vila. Ao amanhecer, 12 pessoas foram confirmadas mortas e várias outras sofreram ferimentos à bala. Vê que é uma coisa aleatória, né? Eles saem simplesmente matando. Mesmo que o problema fosse a questão de terra, é desse jeito que resolve, né? É chegar sem pergunta nenhuma, simplesmente chega atirando. Continua a reportagem. Começou de repente, não houve discussão, nenhum aviso, disse Nanzing Daliop, um agricultor local que escapou ao ataque. Ouvimos tiros e pessoas gritando. Eles estavam gritando em outro idioma enquanto atiravam em qualquer um que viesse. Líderes comunitários descreveram um ataque como um dos mais mortais nos últimos meses. Muitas das vítimas, disseram eles, eram mulheres e crianças que se reuniram para uma vigília noturna antes do culto de domingo. Poucas horas depois, um segundo ataque ocorreu a cerca de 15 milhas de distância em Damacaçua, um assentamento de maioria cristã na fronteira Platô Kaduna. Testemunhas disseram que os agressores chegaram em motocicletas atirando para o ar para criar pânico antes de atirar indiscriminadamente. A violência durou mais de meia hora. Quando o tiroteio parou, 5 corpos foram recuperados, incluindo o de Baya Rodé, o respeitado líder jovem do grupo étnico Tissan, também conhecido como Shawal. Rodé estava participando de uma celebração local organizada por sua associação de jovens da comunidade.
De acordo com os moradores, o evento tinha como objetivo marcar a reeleição bem-sucedida de outro líder juvenil, Shawai Bala Baba Bulus, que recentemente facilitou a criação de uma força-tarefa de segurança conjunta entre o povo Higiwi, no estado de Kaduna, e a comunidade Shawai. O que começou como uma noite pacífica de tambores e danças terminou em derramamento de sangue. Eles vieram enquanto estávamos comemorando, disse um jovem que se identificou como Joshua. Eles atiraram em nosso baterista primeiro, depois transformaram os tambores de alegria em tambores de luto. Rodé era conhecido por sua defesa de paz e da segurança rural. Ao longo dos anos, ele escreveu várias cartas às autoridades locais pedindo uma intervenção mais forte do governo nas comunidades fronteiriças repetidamente visadas por grupos armados. Seus apelos ficaram em grande parte sem resposta. A Associação do Desenvolvimento Comunitário, CDA, e Sunland emitiu um comunicado descrevendo a noite dos assassinatos como Sexta-feira Negra. A declaração assinada pelo oficial nacional de relações públicas do CDA, camarada Yohana Bichara, lamentou a perda de Rodé e outros que morreram no ataque. De fato, a terra de Tsan está sangrando, diz o comunicado. Nosso líder nacional da juventude, Sr. Baila Rodé, foi morto a tiros ao lado de outras 6 pessoas, enquanto várias outras sofreram ferimentos e estão recebendo tratamento. Pedimos às agências de segurança que intervenham e evitem novas ocorrências. Moradores disseram que os corpos das vítimas foram enterrados na manhã seguinte em meio a lágrimas e orações. Muitas famílias fugiram para as aldeias próximas, temendo um novo ataque. Até o momento, nem o platô, nem os governos estaduais de Kaduna emitiram uma declaração oficial sobre o incidente. Chamadas e mensagens de texto enviadas para ambos os comandos da Polícia Estadual não foram atendidas. A International Christian Concern condenou os assassinatos, chamando-os de parte de uma campanha profundamente enraizada de violência contra comunidades cristãs no cinturão médio da Nigéria. Estes não são os atos aleatórios de violência, disse um pesquisador de campo do ICC a repórteres. Nossa equipe documentou um padrão consistente de ataques direcionados a aldeias cristãs, muitas vezes à noite, muitas vezes sem provocação e quase sempre encontrou silêncio ou resposta inadequada das autoridades. O pesquisador acrescentou que o ICC registrou mais de 4.000 mortes de cristãos na Nigéria somente no ano passado, com a maioria ocorrendo nos estados de Plateau, Beni, Kaduna e Níger. Nos últimos anos, grupos militantes Fulani, muitas vezes armados com armas sofisticadas, foram acusados de realizar ataques a comunidades cristãs rurais, levando a deslocamentos generalizados. O governo nigeriano continua a descrever muitos dos incidentes como confrontos entre agricultores e pastores, entre aspas, né? Um rótulo que os moradores e observadores de direitos humanos argumentam que minimiza as dimensões religiosas e étnicas da violência, que é algo que eu já falei antes, né? E continua, os ataques gêmeos de Kiwi e Damakasua se encaixam em um padrão sombrio de ataques noturnos que devastaram dezenas de aldeias no cinturão médio da Nigéria. Muitos sobreviventes dizem que perderam a fé na capacidade do governo de protegê-los. Não sei mais o que dizer, disse Raila Bako, cujo marido foi morto em Kiwi. Toda vez que enterramos nossos mortos, esperamos que alguém fale por nós, mas ninguém vem. Estamos cansados de promessas. Analistas de segurança observam que a zona fronteiriça Plateau Kaduna se tornou uma das regiões mais instáveis do norte da Nigéria, proporcionando passagem fácil para grupos armados e armas ilícitas.
Apesar de várias operações militares lançadas ao longo dos anos, os ataques continuam, com poucos sinais de dissuasão. Uma autoridade local que pediu anonimato porque não estava autorizada a falar publicamente disse que os moradores alertaram repetidamente os agentes de segurança sobre movimentos suspeitos de homens armados nos dias que antecederam o ataque. Nós relatamos, mas nenhuma ação foi tomada, disse ele. Agora estamos contando nossos mortos novamente. O ataque de sexta-feira à noite é o quarto grande ataque a comunidades cristãs nos estados de Plateau e Kaduna nos últimos 2 meses. Observadores locais dizem que, embora a violência persista há anos, a escala e a coordenação de ataques recentes sugerem uma ousadia crescente entre os agressores. Esta é a primeira notícia. A segunda matéria também é do persecution.org e ela é do dia 31 de outubro, tem uma foto do enterro dos cristãos que foram mortos, né, nesses ataques. E o título é Trump anuncia designação do CPC para a Nigéria. Daí uma foto maior, né, do enterro dos mortos no atentado dos Fulani. E a matéria então diz que na sexta-feira o presidente Donald Trump fez algo que os cristãos de todo o mundo têm pedido que ele faça desde que assumiu o cargo. Em uma mensagem nas redes sociais, Trump reconheceu as atrocidades que os cristãos na Nigéria enfrentam diariamente, dizendo que os islâmicos radicais são responsáveis por esse massacre em massa. Estou tornando a Nigéria um país de particular preocupação, que é o que significa a sigla CPC, só que CPC está em inglês, né? A tradução é país de particular preocupação. Uma designação de país de preocupação particular, CPC, poderia melhorar significativamente a vida de muitos cristãos na Nigéria, aumentando a conscientização sobre a perseguição em curso e exercendo pressão sobre o governo nigeriano para agir. O presidente Joe Biden suspendeu a designação de CPC da Nigéria em 2021 por razões desconhecidas. O presidente da International Christian Concern, Shaun Wright, saudou a notícia da designação de CPC para a Nigéria. Aspas para ele: estamos profundamente gratos por esse importante reconhecimento, fecha aspas, disse Wright. Representa um passo significativo para mobilizar a comunidade global para enfrentar as atrocidades que devastaram tantas famílias e comunidades na Nigéria. Nossa oração é que essa designação encoraje outros líderes mundiais a seguirem o exemplo e que leve às ações tangíveis que tragam alívio e mudanças duradouras para aqueles que sofrem nas mãos de extremistas violentos, fecha aspas para ele. E continua: a decisão marca um sinal político significativo, renovando a atenção internacional sobre o agravamento da crise dos direitos humanos e da liberdade religiosa na Nigéria, onde grupos extremistas como Boko Haram, ISWAP e militantes Fulani continuaram a realizar ataques devastadores contra comunidades cristãs, muitas vezes com impunidade. Trump compartilhou os números impressionantes de massacres relatados, observando que mais de 3.100 cristãos nigerianos foram mortos em comparação com 4.476 cristãos mortos em todo o mundo, ressaltando a Nigéria como o epicentro global da violência baseada na fé. O presidente acrescentou que está pedindo ao deputado Riley Moore e ao deputado Tom Cole, presidente do Comitê de Apropriações da Câmara, que examinem imediatamente o massacre contínuo de cristãos da Nigéria.
Os Estados Unidos não podem ficar parados enquanto tais atrocidades estão acontecendo na Nigéria e em vários outros países, escreveu Trump. Os cristãos na Nigéria têm enfrentado ataques contínuos com o apoio mínimo da comunidade internacional, levando os membros do Congresso dos Estados Unidos a apelar ao presidente para agir nas últimas semanas. Muitos caracterizaram a violência contra os cristãos na Nigéria como o genocídio cristão, já que incidentes violentos ocorreram dentro de igrejas e comunidades cristãs nas regiões central e norte do país. As condições de segurança na Nigéria se deterioraram nos últimos anos, particularmente no norte, que é predominantemente muçulmano. Desde que Bola Tinubu assumiu o cargo de presidente em 2023, mais de 10 mil pessoas foram mortas, centenas foram sequestradas e mais de 3 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas. Somente nos primeiros 7 meses de 2025, mais de 7 mil cristãos foram mortos, uma média de 35 mortes por dia. As atrocidades levaram Moore a solicitar formalmente que o secretário de Estado Marco Rubio designasse a Nigéria como um país de preocupação particular, CPC, em 5 de outubro. Só um comentário aqui, né? Quando a gente vê essa questão primeiro dos números de mortos, né, que eles falam até de 35 mortes por dia, e o deslocamento de mais de 3 milhões de pessoas, é impossível não comparar com o que aconteceu em Gaza, né? Por muito menos, porque Gaza não foi tudo isso de gente que foi deslocada, teve uma grita mundial, olha, porque o pessoal está tendo que sair de lá, porque Israel está fazendo, está acontecendo, não sei o quê. Aqui é muito mais gente e morre só todo dia 35 pessoas. E a gente não vê esse mesmo furor da imprensa para denunciar isto, né? Será que é porque se trata de muçulmanos que estão fazendo isso, por isso que eles ficam quietos? Eu não sei, é uma pergunta que eu estou fazendo, né? E continua a matéria, os cristãos estão sendo perseguidos e mortos na Nigéria por professarem sua fé em Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, postou o deputado Moore no X. Os assassinatos devem parar, é por isso que estou pedindo que o secretário Rubio designe a Nigéria como um país de preocupação particular. Devemos usar todas as ferramentas diplomáticas para acabar com esse horrível massacre de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Em uma entrevista recente, Moore descreveu a Nigéria como o lugar mais perigoso do mundo para cristãos, observando que 82% dos cristãos perseguidos mortos em outubro de 22 e dezembro de 23 morreram na Nigéria. Muitos americanos e pessoas em todo o mundo continuam desconhecendo a violência em curso no país. Os Estados Unidos não podem ficar de braços cruzados enquanto os crentes são massacrados, afirmou Moore. Devemos reconhecer a natureza religiosa desse flagelo da violência anticristã de terroristas islâmicos radicais. É hora de os Estados Unidos defenderem nossos irmãos e irmãs em Cristo e designar a Nigéria como um país de preocupação particular, fornecerá as ferramentas diplomáticas necessárias para fazer exatamente isto. Exorto o secretário Rubio a designar a Nigéria como um CPC sem demora. A recente violência também levou o senador Ted Cruz a apresentar uma legislação destinada a responsabilizar as autoridades nigerianas por facilitar os ataques jihadistas islâmicos contra os cristãos. Figuras públicas da mídia, incluindo Bill Maher, também pediram maior conscientização sobre essa perseguição e desafiaram a mídia a destacar a questão. Essa é a segunda reportagem que eu queria mostrar então. E agora eu quero mostrar uma curiosidade para a gente ver como o Brasil sempre está do lado errado,
né? O Brasil sempre, toda vez que tem alguma notícia desse tipo, o Brasil sempre se coloca do lado errado. Essa, vocês estão vendo aí, isso daqui eu peguei no site do próprio governo. Brasil e Nigéria reforçam parceria com novos acordos em defesa, agricultura, comércio, energia e cultura. Retomada do mecanismo de diálogo estratégico também marca avanço da cooperação bilateral em áreas como segurança e investimentos. Enquanto está ocorrendo essa chacina na Nigéria, que o mundo deve repreender e se posicionar contra isso, contra o governo que está deixando acontecer isso, o Brasil está indo lá para fazer acordo. 25 de junho de 2025, isso é deste ano, né? E eu quero destacar alguns pontos aqui, eu até marquei em vermelho, né? Em visita oficial à Nigéria, nessa terça-feira, dia 24/6, foi meses atrás, o vice-presidente, foi o Alckmin lá, né? Assinou uma série de acordos que ampliam a parceria entre Brasil e Nigéria em áreas estratégicas como, pasmem, defesa e segurança. A minha pergunta é: defesa de quem e segurança do quê? Porque o Brasil não é exemplo nessa área de defesa nem de segurança. Nós não somos. Veja o que está acontecendo no Brasil. Não fosse o governador do Rio de Janeiro ter coragem para enfrentar como é que fala? Contrabando, não é contrabando, é tráfico de drogas, caramba. Se não fosse o governador ter peito para fazer isso, o Rio de Janeiro está entregue nas mãos dos narcotraficantes, né? Traficantes e terroristas, porque isso é terrorismo, que aterroriza a população do Estado e principalmente dessas áreas onde eles estão concentrados. Ele foi lá assinar acordo em defesa e segurança, que são duas nações que não têm nada para oferecer uma para a outra. O Brasil não tem o que ensinar para eles e eles não têm o que ensinar para nós, mas eles foram lá fazer. Eu acho que é para aprender como é que faz pior, né? Um está aprendendo com o outro o jeito de fazer da pior forma. E depois ali eu grifei para ver como eles estão colocando. Os principais resultados estão acordos para cooperação em defesa e segurança pública. Como é que você pode, dois países que não conhecem, não sabem ou não querem combater esse tipo de coisa, fazer acordo para cooperação nesta área? Isso é uma hipocrisia. Isso demonstra, mais uma vez, qual é a posição que o nosso país está tomando, sempre do lado errado. Enquanto o mundo inteiro tem que boicotar esse governo, exigir que esse governo nigeriano tome uma posição, assim como os Estados Unidos está fazendo, gostem ou não gostem dos Estados Unidos, neste aspecto temos que aplaudir, tem que fazer alguma coisa, tem que reclamar, tem que pôr a boca no trombone, como fizeram lá com Gaza, mas não ficam quietos em silêncio. E essa que é a questão. Nós estamos do lado, como nação, estamos do lado errado. E como cristãos, a gente não pode deixar de falar isto. O nosso governo é cúmplice do que está acontecendo na Nigéria. O governo brasileiro é cúmplice disto. Vergonha para um Brasil que é composto, na sua grande maioria, de pessoas decentes, trabalhadoras e que tem uma posição cristã, a grande maioria, né? A gente percebe, mas dentro do governo a gente pode afirmar, quase com certeza absoluta, de que eles são cúmplices deste problema que está acontecendo na Nigéria. Como é triste vermos o que acontece atualmente na Nigéria sob as poucas manifestações de repúdio de nações, governos e da própria igreja. Por outro lado, observamos nações
apesar do horror que acontece na Nigéria com a complacência do governo nigeriano, nações que se dispõem a prestar apoio, mesmo que indireto, através de acordos que não têm competência para cumprir. É como pedir auxílio para descobrir caminho a alguém que está perdido. Esta é a triste realidade de nosso mundo. O cidadão comum tem pouco a fazer além de denunciar e cobrar seus representantes por uma ação concreta, formal de nossa nação. Mas como cristãos, o principal é rogarmos a Deus que tenha misericórdia daqueles que sofrem perseguição não apenas na Nigéria, mas em tantas outras nações pelo mundo onde os cristãos são perseguidos. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.